Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live. Nessa quinta-feira chuvosa, mas com muitas coisas interessantes para a gente discutir aqui nesse espaço que é seu, profissional, estudante de administração. E hoje vamos falar sobre liderança online. É possível? E o nosso convidado é o administrador e professor José Godinho. Tudo bem, Godinho? Tudo bem, Érica? Prazer estar aqui com você. Prazer estar com os colegas também e os alunos que provavelmente estão assistindo. Ah, coisa boa! Gosto assim, com bastante gente, para discutir esse tema que é tão relevante, que a gente vive vendo matérias, vendo reportagens em todos os sites. Como é para o gestor liderar online, liderar em meio a essa pandemia, a essa crise? Vamos começar fazendo um panorama da situação desse gestor, desse executivo? Com certeza. Érica, a gente está vivendo um mundo de mudanças, né? Um mundo de mudanças, assim, já... Mudança é uma coisa que nós falamos desde o primeiro período, né, de administração, quando a gente começa a falar com os nossos alunos, a gente tenta incutir na mente deles, na cabeça deles, que a mudança é a coisa mais certa que pode acontecer, né? Então, todo gestor, todo profissional tem que estar preparado para gerir as mudanças nas organizações, na sociedade, de uma forma geral. A pandemia veio e potencializou esse processo todo. A pandemia veio e, de certa forma, ela nos obrigou a mudar, né? Então, o que acontece? O gestor, né, a gente tem discutido, várias lives, tem discutido o home office, tem discutido a ergonomia em casa, né, no momento de home office, tem discutido diversas relações, essas relações de trabalho da empresa e do funcionário em casa. E por que não também levantar essa questão sobre a liderança, né? Os líderes têm que mudar, os gestores tiveram que mudar nesse processo. Desde março nós estamos em casa, desde março nós estamos online. Desde março, nós não conseguimos nos relacionar de forma presencial com as nossas equipes. E a gente tem que ter o quê? Desenvolver as habilidades para que nós consigamos, para que nossas equipes continuem tendo resultados positivos e continuem fazendo com que nossas organizações cresçam, né? Então, esse é o grande questionamento que nós fazemos hoje. E esse é o grande posicionamento que nós fazemos hoje. Essa é a grande questão. De que forma que nós conseguimos manter a nossa performance enquanto líderes, né? De que forma que nós conseguimos exercer a liderança, mesmo que à distância, porque tem características bastante diferentes, características bem diferentes entre a questão presencial e a questão online. E é interessante que a gente percebe que as pessoas estão inclinadas, digamos assim, a receber melhor algum tipo, não vou dizer ordem, acho que ordem não seria a palavra, mas os colaboradores estão mais inclinados a entender como um todo, né, para ser melhor liderado. Seria mais ou menos isso? Sim, a gente deve buscar, e quando eu propus esse tema, né, o líder ele deve buscar entender do seu colaborador, do seu funcionário, o que o colaborador espera dele, o que a organização espera dele, né? Então, nós temos que identificar a liderança baseada em dois pilares básicos, né? A questão dos processos, né? Os procedimentos, processos que têm que ser seguidos, da organização como um todo, e tem a questão do relacionamento. Então, nós chegamos e analisamos o seguinte: de qual a melhor forma? Eu tenho que gerir o meu funcionário, né, estabelecendo regras, sendo mais autoritário, ou eu tenho que ser mais humano nesse processo todo que nós estamos vivenciando? Esse processo todo é um processo claro de insegurança, né? É um processo grande de indefinição. Nós não sabemos o futuro. O que eu brinco muitas vezes dizendo é que para o pessimista o mundo acabou, né? O mundo acabou. Para o otimista, cara, o mundo está vivendo um momento melhor. Vamos abraçar a árvore, a natureza, está tudo lindo, bonito e maravilhoso, né? E agora, para o gestor, o líder,
tem que ser o quê? Realista, né? Ele tem que observar quais são os pontos fortes, quais são as coisas que estão acontecendo positivas, quais são as coisas que estão acontecendo negativas, juntar essas duas e administrar a situação para que as suas organizações, seus funcionários tenham uma produtividade, continuem na sua produtividade, uma produtividade melhor. Então, a gente tem que analisar tudo isso com cuidado e, principalmente, entender o que nossos funcionários, o que a minha equipe espera de mim. Quem são os funcionários que estão trabalhando comigo? A gente tem funcionários com diversas características, que é fácil de identificar isso presencialmente, mas online, muitas vezes, é muito mais difícil você interpretar, por exemplo, emoções, interpretar sentimentos. Quantas reuniões nós participamos, e a gente participa de diversas reuniões de trabalho, né, no nosso dia a dia, de março para cá, que vamos montar uma reunião, todo mundo deixa a câmera desligada. Todo mundo deixa a câmera desligada e participa. Aí o líder, por exemplo, faz uma pergunta. Pessoal, alguma dúvida? Ninguém responde nada. Ninguém fala nada, porque ninguém teve dúvida. E ele pergunta de novo, gente, alguma dúvida? E ninguém responde nada. Então, qual o sentimento? Dá um sentimento de vazio muito grande. Assim, eu, na questão de liderança online, eu, particularmente, eu sugiro assim, que as pessoas liguem as câmeras, vejam seus funcionários, observem seus funcionários. Não que as coisas não fiquem só no áudio, mas que fiquem também nas imagens. Nas imagens, a gente observa, por exemplo, eu estou observando o seu rosto aqui, né? Eu estou observando suas reações, eu estou observando seu sorriso da mesma forma como vocês estão me observando. Ou seja, há uma concordância, há uma interação maior. E o líder online precisa isso, estabelecer essas relações mais próximas, mesmo que à distância. Bom, você falou que são algumas características que são importantes para o líder nesse momento, né? Para ele conseguir liderar melhor. Quais seriam essas características? Vamos esmiuçar um pouquinho elas, Godinho? Vamos, com certeza. Acredito que, na realidade, não tem muita diferença em relação ao presencial para o online. O líder continua sendo o mesmo, né? O que fazer continua sendo a mesma coisa. O que nós temos que mudar é como fazer, né? Então, nós temos que motivar, proporcionar uma visão de futuro, tão importante no momento que nós estamos vivendo hoje. Muitos funcionários olham, qual o futuro, qual o meu futuro dentro da empresa, qual o futuro da minha organização. O líder deve se manter fiel, deve se manter atento a engajar esses profissionais numa visão clara de futuro da organização e também da sua carreira. Continua a fazer isso. Fazia isso de forma presencial, só que agora faz isso de forma online. Cabe ao líder identificar, no exercício da liderança, identificar, porventura, caso algum funcionário esteja com problema. Tá? Além disso, ele deve continuar inspirando as pessoas num futuro, né? num trabalho que inspire, que motive as pessoas a continuar. Motivação é fundamental nos dias de hoje, mesmo que à distância. Todos nós perdemos esse contato, entre aspas, físico com a empresa, estamos dentro das nossas casas, home office. Cadê a inspiração? Cadê a motivação que a empresa normalmente nos dá? O líder motiva no dia a dia. O líder motiva ao fazer uma simples pergunta: tudo bem com você? Como está o seu dia? Como foi seu dia? Está tudo bem com a sua família? Está tudo tranquilo? Né? O líder motiva fazendo isso. Então, ele deve continuar fazendo isso, só que no momento, de forma online. Né? Online. Então, visão, inspirar, reconhecer seus funcionários, reconhecer o trabalho dos seus funcionários. Muito bem, ele continua fazendo isso, de forma online. Só que uma observação, muitos funcionários, e cabe também ao líder exercer isso, muitos funcionários nunca trabalharam home office, né? Muitas empresas, até então, nunca tinham trabalhado home office. Houve uma mudança, né? Total. Todos nós tivemos que mudar em alguma forma. Nós mudamos as nossas relações de trabalho, nós mudamos as nossas relações pessoais.
né? Estamos vivendo um novo mundo, né? Uma nova situação. Antes, olha só, eu até brinquei outro dia numa aula e falei assim, antes a gente buscava relacionamentos, relações, né? Hoje a gente busca conexões, né? Então a gente está buscando conexões em vez de relações, né? Então, mas essas relações, a gente tem que fazer as conexões para garantir a permanência dessas relações humanas dentro do ambiente de trabalho. É interessante você falar a questão do home office, porque algumas pessoas que eu tenho conversado é praticamente unanimidade. Não é home office, é trabalho remoto. Por quê? Porque o home office é toda uma preparação, há toda uma estrutura, né? E muitas vezes o colaborador não tem isso. Está sentado no chão, trabalhando no laptop, com a perna queimando, ou tem um monte de criança correndo pela casa, ou o bichinho reclamando que quer atenção. Enfim, isso também deve ser uma preocupação dele, né, para melhor, para que o colaborador possa continuar produzindo, não é? Até mesmo, como você falou, tudo bem, perpassa por isso, né? Verdade. Eu chamo de Covid Office, tá? Eu criei um termo Covid Office, não é home office. Home office requer exatamente essa preparação toda. Algumas empresas, depois, nesse processo de pandemia, algumas empresas, elas correram, né? Influenciaram, melhor, elas investiram, né, recursos, né, em transformar a casa dos seus colaboradores em nichos de trabalho, ou seja, investiram recursos para a compra de mobiliário, para a instalação de internet, para a compra de melhorias dos processos de TI. Então, as empresas fizeram isso. Isso é uma das partes, né, que a gente tem que analisar. A outra parte é também preparar os funcionários para esse processo, né? Quantos funcionários estão relatando, e quantos alunos, meus, no caso, relataram que as jornadas de trabalho invadem a noite, invadem a madrugada, né? Então, ou seja, ali faz parte do líder, né, também estabelecer e fazer uma gestão de todo esse processo. Uma gestão de todo esse processo. Uma vez, recentemente, estava assistindo uma live sobre ergonomia em casa, né, em home office, né, ou em Covid office. Estava assistindo uma live e assim, me surgiu uma ideia e um questionamento. Acredito que as empresas, as empresas deveriam, talvez, criar equipes multidisciplinares, né, de uma certa profissional de fisioterapia, psicologia, o próprio gestor, o líder, né, e, de repente, fazer uma visita, agora que já tem uma flexibilização, né, da quarentena, fazer uma visita na casa do funcionário, né, o pessoal de TI, fazer uma visita na casa do funcionário e, sim, auxiliá-lo e dar uma consultoria para que esse funcionário possa exercer de melhor forma o seu trabalho. Poxa, a gente está falando de liderança. E sim, isso, de certa forma, impacta positivamente na liderança? Muito. Do momento que o líder é responsável por dar condições de trabalho ao seu funcionário, né? O líder é responsável, ele é agente de mudanças, né? Ele é protagonista de mudanças. Cabe ao líder proporcionar uma alteração do status quo, da situação que nós fomos submetidos. Então, ele tem que ser a ponta de lança da empresa, né, nesse processo todo de mudança e de adaptação que a gente está vivendo. A gente recebeu um comentário aqui no Instagram da Lu Ricos, né, falando: funcionários em home office precisam ser motivados. Eu acho que todos os funcionários precisam ser motivados, mas em home office esse trabalho é mais complexo, né, Godinho? E compete ao líder fazer isso, não é? Com certeza. São exatamente essas questões de que a gente está tratando aqui, né? A motivação tem que existir, seja presencialmente, ou seja em home office, ou seja à distância. Só que como motivar uma pessoa que você não está vendo? Como estabelecer essa relação, né? Então, acredito que talvez o aumento ou a intensidade da comunicação em todo esse processo, utilizar, sim, as ferramentas tecnológicas para fazer uma aproximação, e não só nas horas de reunião, mas, sim, em determinados momentos,
não só quando você monta uma reunião de equipe, mas por que não fazer reuniões individuais com seus colaboradores, não para cobrar simplesmente algum resultado ou cobrar algum relatório, mas sim para saber dele, como eu disse anteriormente, como é que ele está se sentindo, como é que ele está passando por esse momento de quarentena. Cabe ao líder exercer isso, né? Porque quem reconhece a liderança são os subordinados, né? Não é o teu chefe que diz você é líder. Não é a empresa que diz você é líder. Você passa a ser líder quando no momento que você exerce a liderança. E quem reconhece essa liderança são os seus subordinados. Só uma observação, a gente falou muito de mudanças, né? Na minha primeira aula, só dando um exemplo, na minha primeira aula presencial desse semestre, eu fiz uma atividade com uma das minhas turmas. Talvez tenha algum aluno aí nas redes sociais assistindo que participou desse processo, dessa atividade. Eu pedi para que os alunos trocassem de lugar na sala. Dividi a turma no meio, gente, vamos trocar de lugar. Pela primeira vez, a turma resistiu muito em trocar de lugar. Pô, mas não entendia o porquê de trocar. Não, por quê? Não vou trocar, não. Resistiu pra caramba. Beleza. Entrou a pandemia, né? Entrou a quarentena, chegou a pandemia, entrou a quarentena. Fui dar aula virtual para eles. Eu virei para eles na primeira aula e falei assim: agora vocês foram obrigados a trocar de lugar. Né? Então, agora vocês foram obrigados a mudar. Muitos brincaram, pô, professor, rogou praga. Não, não roguei praga, não. Mas agora vocês, olha só a mudança que vocês tiveram que fazer. Deu para entender todo esse processo de mudança que o líder tem que gerir, que o líder tem que proporcionar às suas equipes, tem que conduzir e tem que ter funcionários preparados para exercer essas mudanças, para participar dessas mudanças, para aceitar as mudanças. No Instagram participou dessa sua aula, hein? A Luciana estava nessa aula. Com certeza. Então, logo na primeira aula virtual, todos nós fomos obrigados a mudar. Então, nossos funcionários são obrigados a mudar, ou seja, a nossa equipe foi obrigada a mudar. E tem duas situações. Tem aquele líder que já tinha uma equipe constituída e que mudou, né, para Covid Office ou Home Office, como queiram. Mudou. E tem aquele líder que, como a gente estava falando antes de entrar ao vivo, muitos estão sendo contratados agora. O mercado continua, as organizações continuam. Algumas organizações cresceram nesse processo de pandemia, né? Até por características e pelo mercado. Algumas estão crescendo bastante. E houve um processo de contratação de determinados postos de gestão, né? Executivos. Imagina você ser contratado por uma empresa à distância, né? Fazer todo um processo seletivo à distância, receber login, senha, receber acesso à internet, receber todo apoio, vamos lá, e você fazer a sua primeira reunião de equipe, com uma equipe totalmente nova, que você não conhece as pessoas, né? E você tem que interagir com essas pessoas à distância, e você tem que fazer o quê? Não simplesmente ser um gestor, mas ser um líder de equipe, né? Exercer a liderança. Olha essa missão, né? Essa missão. Então, a comunicação é extremamente importante, o sentimento positivo, né? Transmitir um sentimento positivo, mesmo nas adversidades, é extremamente necessário, temos que fazer isso, o líder tem que fazer isso, para não deixar a equipe esmorecer, né? Para não deixar a equipe cair, perder a produtividade, né? Então, ele tem que ser eficaz, eficiente em todo esse processo de gestão e de liderança. E agora eu vou te passar um contraponto que eu pensei através do comentário do Anderson Teixeira, que a gente recebeu aqui. Ele falou: estou achando mais produtivo o trabalho remoto. E aí? E quando a gente voltar? E quando voltar ao normal, o novo normal que nós teremos, como que o líder deve lidar com isso? Como o líder deve lidar, né? Como Legal a pergunta. Lidar com isso? Legal o comentário do Anderson. Realmente, cada caso, aí que a gente tem que analisar, né? Cada caso é um caso, né? As pessoas, os profissionais são completamente diferentes, né? As pessoas, é uma diversidade que nós temos que lidar. O líder tem que lidar com diversidade. Da mesma forma que ele gosta muito do home office, e eu particularmente também gosto, né, do home office, assim,
Tem gente da equipe que ainda não está adaptada, não foi preparada para isso. Então, o que nós temos que fazer? O que a liderança tem que fazer? Ela tem que nivelar, né? Ela tem que nivelar esses profissionais. Aqueles que não gostam têm que ser treinados, têm que ser capacitados, né, a trabalhar em home office, e aqueles que gostam, muito bem, têm que ser estimulados ainda mais a exercer produtividade. Vamos voltar ou não vamos voltar? Essa é a grande questão. Tem empresa que volta, tem empresa que não volta. Tem empresa que volta em parte, tem empresa que não volta, tem empresa que vai voltar em parte, tem empresa que vai voltar totalmente, integralmente. Isso vai depender de cada empresa, de cada instituição. Trabalho em algumas empresas onde tem características diferentes, culturas diferentes. Tem umas que estavam mais adaptadas para as mudanças e conseguiram suportar bem todo esse processo, e tem outras que estão sofrendo até hoje com esse processo de mudança e torcendo para que acabe a quarentena, para que todos os funcionários voltem, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, observar quais são, qual a melhor forma de fazer isso, né? E tentar gerir ou fazer a gestão disso da melhor forma possível. Regra, receita de bolo em gestão, olha, não tem não. A gente administra cada caso, é um caso. A gente vai administrando isso aí, tá bom? Cada caso é um caso. Aí, continuando aqui, esses comentários de hoje estão excelentes, porque estão puxando várias coisas interessantes. A Fabiola Leal Rocha falou que concorda que é mais produtivo trabalhar em casa. O Anderson, corroborando a primeira mensagem, falou que acha que é um caminho sem volta. Sendo um caminho sem volta, vai mudar a formação do líder? Você que também é professor, né, que está em sala de aula, está sempre percebendo isso. Vai mudar a formação do líder, Godinho? Sendo um caminho sem volta mesmo? Olha só, eu posso te garantir uma coisa. Esse tema, liderança online ou liderança em home office, o nome está aberto, né? Está aberto. Esse tema terá que ser discutido, terá que ser analisado, terá que ser pesquisado. Agora, é claro que, como eu disse, as características, né, os estudos de liderança que são realizados vão completar quase 100 anos aí, e a liderança, os líderes e a liderança, de uma forma geral, estão sendo estudados e pesquisados no campo da gestão. Esse processo todo chegou num determinado ponto de evolução, ou seja, era um processo que já vinha, home office já vinha, né? A gente já vem falando de home office já há bastante tempo, só que agora nós todos, como a gente está falando, todos nós fomos obrigados a estar em home office. O líder vai ter que mudar, vai ter que se, vamos dizer, talvez não mudar os seus conceitos e não mudar os principais conceitos básicos de liderança, mas sim se adaptar a esse novo momento e essa nova ferramenta, é a ferramenta tecnológica. Ele vai ter que se adaptar a isso. Tem líderes que já fazem isso, empresas multinacionais, que fazem reuniões em diversas filiais, né? Tem gestores espalhados por diversos locais do mundo, tem gente que já faz isso já há bastante tempo. Agora, aqueles que nunca fizeram, nunca tiveram a oportunidade de fazer, esses vão ter que aprender a liderar suas equipes à distância. Fico feliz que alguns tenham dito assim, minha produtividade aumentou em home office. É uma coisa que a gente já vem falando há muitos anos. Aumenta a produtividade e aumenta, às vezes, a qualidade de vida, né? Então, você tem a qualidade de vida do funcionário e, naturalmente, você tem um aumento de produtividade. Então, isso aí é legal que isso aconteça. Mas será que a gente... Cabe pesquisa? Será que isso é uma regra? Será que isso é a maioria? Né? Isso tudo vai ter que ser pesquisado. E, olha, a pandemia veio, né? A quarentena veio e ela vai dar vai ter muita discussão, principalmente na nossa área de gestão. A gente vai ter que reaprender ou melhor, nos adaptar a fazer a gestão à distância, né? Ou liderança à distância. Verdade. E você falou sobre a questão da qualidade de vida, né? Tem os dois pontos, a qualidade de vida do colaborador e como o C. Azevedo falou aqui, tem a questão financeira, porque para muitas organizações manter o funcionário em home office é mais barato, é menos custoso para ela,
né? Então, ainda tem esse contraponto da gestão financeira, né, Godinho? Com certeza. As organizações estão passando por isso. Uma grande loja, para você ter uma ideia, uma grande loja de departamentos. Outro dia, não sei se foi numa das revistas especializadas de gestão, uma grande loja de departamentos, que é bem gerida, né? O seu gestor comentou que teria condições, teria fôlego de manter as lojas presenciais fechadas por 2 anos, né? Uhum. Agora, não são todas as empresas que têm essa condição. Da mesma forma que o custo das empresas cai, né, estimulando o home office, isso é uma coisa que já vem sendo discutida já há bastante tempo e provada já há bastante tempo. Na mesma medida que o custo cai, o que não pode, muitas vezes, as empresas perderem a receita, né? Então, muitas empresas botaram em home office, tiveram redução de custos, mas também perderam receitas numa proporção muito grande, né? É a crise, né? É o momento que a gente está em confinamento, que a gente não pode frequentar, né? E aí a gente pode dar o exemplo de hotéis, bares, restaurantes, né? Lojas de shopping, localizadas em shopping. Ou seja, muitas desses profissionais, muitas dessas empresas reduziram custos, mas em compensação perderam uma questão muito grande de receitas. Mas é um dos fatores que estimula o home office. Além da qualidade de vida, é a questão do custo, né, mais baixo para as empresas. E a gente teve aqui uma pergunta da Paty Guimarães, uma pergunta bem interessante. Podemos afirmar que aquele que produz mais no trabalho remoto tem característica apurada para a liderança? E aí? Boa pergunta. E aí, Godinho? Olha só, daí que tá. Nós temos que levar da seguinte forma. Lembra que eu falei que a liderança tem 2 pressupostos básicos? Tem a questão da gestão e a questão do relacionamento, né? Uhum. Eu não sei qual tipo de atividade que ela exerce ou qual o tipo de atividade que ela trabalha, mas às vezes você em casa, você com trabalho técnico, você com trabalho extremamente técnico, você tem uma produtividade talvez maior em casa. Agora, a liderança também traz um dos principais fatores da liderança é a questão, como eu disse, das relações humanas. Uhum. Né? Então, eu posso exercer meu trabalho operacional de casa e ter uma excelente produtividade. Agora, eu vou a líder, eu vou a gestor, vamos lá, vou ser promovido. Uhum. Será que eu vou ter essa mesma performance enquanto gestor? Será que eu vou conseguir exercer a liderança? Eu posso ser um excelente técnico, mas de repente eu não tenho as relações, eu não consigo desenvolver as habilidades humanas. Olha só, as habilidades técnicas, humanas, né, e conceituais. São as 3 habilidades do gestor e do administrador. Né? Então, eu tenho aquela habilidade técnica que me faz ter resultado, mas eu também tenho que desenvolver as minhas habilidades humanas caso eu queira ser líder. Então, ela tem que analisar isso. O que faz ela ter sucesso? O que faz ela ter produtividade? São questões técnicas. Agora, em determinado momento, as relações humanas essas habilidades terão que ser desenvolvidas. E é interessante a gente comentar aqui que essa questão do um excelente técnico subir a líder, né, e não conseguir ser um bom líder. A liderança, ela pode ser aprendida, principalmente a liderança online, ou é algo natural, é algo que vem de dentro? Como é que você vê isso? Érica, essa é a grande pergunta que todos fazem. Olha só, é tipo assim, Flamengo e Vasco da Gama. Ou seja, tem gente que torce para o Flamengo e gente que torce para o Vasco da Gama. Tem gente que morre de pé junto e dizendo que liderança tem a ver com as características do líder. O cara já nasce líder. Tem gente que diz que tem a questão comportamental, que o líder pode ser treinado e pode ser desenvolvido para exercer a liderança. Se você perguntar, Godinho, você torce pelo Vasco ou pelo Flamengo? Eu torço pelo Flamengo. Mas eu também, cara, advogo o pensamento que o líder pode ser desenvolvido. Tá? O líder pode ser desenvolvido. Né? Ele pode aprender, ele pode desenvolver suas habilidades.
Agora, para desenvolver essas habilidades, o líder tem que ter uma autocrítica e ele tem que fazer o que eu preciso fazer. E outra coisa, eu quero ser líder, eu quero estar na posição de gestão, eu quero liderar uma equipe. No momento que eu falo, eu quero liderar uma equipe, o que acontece? Aí eu vou trabalhar todas essas habilidades necessárias para a liderança, tá? Então, eu acredito, eu vou na escola de que o líder ele pode ser desenvolvido. Online, pode ser desenvolvido? Claro, pode ser desenvolvido, desde que estabeleça uma comunicação mais próxima com seus funcionários, estabeleça regras de trabalho com seus funcionários, estabeleça, né, relações humanas, mesmo que à distância. Não fique simplesmente gerenciando através de e-mail, através de, né, de cobranças, mas sim buscar trazer para as relações humanas para o seu cotidiano, tá? Godinho, para a gente fechar esse papo que está uma delícia, mas já passamos do nosso horário, eu queria que você desse uma dica, desse aquele plá espetacular para qualquer líder ou para qualquer pessoa que queira ser um bom líder. Qual seria a sua dica, Godinho? A dica é trabalhar as relações humanas, proximidade com seu funcionário, com seu colaborador. Identificar, você trabalha uma equipe, mas você tem que trabalhar as individualidades de cada um. Identificar os interesses, identificar as dificuldades de cada um, identificar quais são suas aspirações, o que eles querem dentro das organizações, o que eles querem dentro da empresa. Então, eu acho que o papel do líder é esse, estar atento a todo momento, né, às reações e as atitudes de seus funcionários. Monitorar isso diariamente, monitorar isso frequentemente, tá? Eu acho que esse é o papel do líder. Ele tem que identificar pelo olhar se o funcionário está com algum tipo de problema. Ele tem que identificar pelo comportamento se aquele funcionário está tendo algum tipo de problema, seja pessoal ou seja no próprio ambiente de trabalho. Questionar isso, estar próximo a ele, estar junto a ele e o que? Auxiliar, servir esse funcionário para que ele possa superar os seus problemas e continuar tendo produtividade. Tá? Eu acho que esse é o papel do líder. Assim, existem muitas teorias, muito se discute sobre liderança, mas na prática, a liderança se faz olho no olho. A liderança se faz com entendimento. E você só consegue exercer a liderança no momento que você conhece seus funcionários e, consequentemente, se você conhece todos os seus funcionários, você conhece bem todos os seus funcionários, consequentemente, você conhece a sua equipe de trabalho. Então, se você conhece a sua equipe de trabalho, você consegue exercer a liderança, tá? E online é mais difícil, essa dificuldade do online, esse olho no olho, essa proximidade, que tem que ser conquistados através do quê? De uma comunicação mais frequente, de uma comunicação não simplesmente para cobrança de relatórios, cobrança de resultados, mas sim também para entender as pessoas, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo da liderança. Com certeza. Godinho, foi um prazer bater esse papo com você. Como Prazer sempre, excelente. Prazer foi meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na casa virtual do CRA. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Érica e todo o Felipe dando apoio, né, internamente aí. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de também agradecer a todos que disponibilizaram seu tempo de estar aqui conosco. E é sempre uma honra, tá? É sempre um prazer muito grande compartilhar a nossa experiência e os nossos conhecimentos. Muito obrigado. Uma grande honra. Obrigada a você. Bom, e vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, semana que vem, a partir de terça-feira, às 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado conosco. Mas, ó, fica ligado que na semana que vem teremos a ADM a Live somente na terça e na quarta, porque na quinta a gente vai ter um evento exclusivo para uma galera aí, tipo Godinho, que são os professores e coordenadores de cursos de administração, porque o CRA se preocupa com a formação do profissional. Tá bom? Então a gente se encontra na terça-feira, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.